Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Que a paz esteja com todos vocês. Gente, que culto maravilhoso. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Que bom que eu não estou sozinho. Tem gente viva aí? Aleluia, nós já profetizamos vida de Deus sobre as nossas vidas. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de 1 João, capítulo 2. Eu vou falar para você, pode tomar o seu assento, a leitura será um pouquinho extensa. Então pode tomar o seu assento, mas continuando concentrado ainda naquilo que o Senhor quer falar. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus através da sua palavra viva para o seu coração, amém? Então 1 João, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 18. Nós vamos fazer 3 leituras para a meditação dessa palavra. Então vamos começar aqui em 1 João, capítulo 18, versículo 2. Quem não achou, já está projetado aqui atrás de mim. Acompanhe comigo a leitura então. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Agora abre sua Bíblia também, ali em 1 João, no capítulo 3. Vamos prosseguir um pouquinho para frente. Capítulo 3, no versículo 11. Vamos decorrer um pouquinho aqui a respeito do livro de 1 João, então. Capítulo 11, essa leitura eu vou ler do 11 até o 18, acompanhe comigo. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todavia, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Vou repetir. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Antes da gente prosseguir, fala para quem está do seu lado assim: eu devo dar minha vida por você. Então, voltando à leitura, no versículo 17 vai falar então: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Aleluia, glória a Deus. E eu convido você mais uma vez a abrir ainda em João. Vamos caminhar agora para o capítulo 4 e vamos ler a partir do versículo 7. Glória a Deus. O Senhor tem algo muito profundo para tratar sobre as nossas vidas. Esteja atento nessa leitura mais uma vez. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco,
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador deste mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, desta forma conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos plenamente neste amor. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ah, Jesus, glórias a Deus. Sabe, meus irmãos, se você prestou atenção nessa leitura, de fato, eu poderia encerrar neste momento, porque a palavra ela é tão viva, a palavra ela é tão forte, a palavra ela é tão clara, que Deus já se revela totalmente ao nosso coração. Ao ouvirmos uma palavra tão clara falando de amor, deve queimar o nosso coração e a gente realmente já ter o entendimento claro. E o tema da palavra de hoje, que está aqui projetado atrás de mim: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Nós temos falado muito a respeito disso. Nós temos falado muito o quanto a expressão do amor de Deus que eu posso expressar é eu amar ao meu próximo. Sabe, quando o ministrante, quando a pessoa que está cantando aqui fala para você profetizar vida sobre a vida de alguém, você está demonstrando o amor de Deus para ela. Você está profetizando, você está se importando com a pessoa que está do seu lado. E Deus falou muito ao meu coração. Essa palavra, na verdade, Deus trouxe a mim desde quando eu, junto com o pessoal da minha célula, começamos a ler 1 João há um mês atrás, mais ou menos. Nós compartilhamos algumas coisas e é muito rico essa primeira João. Ela é extremamente rica, com mensagem falando sobre o amor. E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu peço perdão para os irmãos, se vocês estão percebendo que minha voz tá bem falha, tá bem rouca, mas eu agradeço a Deus por isso, porque até hoje de tarde eu nem voz tinha sequer, e pela misericórdia de Deus, eu estou aqui conseguindo falar. Sabe, cada oração que alguém profetizou por mim, cada oração, cada abraço, cada gesto de orar para que eu possa receber a cura, contribuiu para o milagre de eu poder estar aqui, vivenciando, entregando essa palavra para os irmãos.
pois seria muito fácil, pois desde o momento em que eu acordei, hoje de manhã eu já nem tinha voz, e eu chegar e falar assim, vamos colocar outra pessoa, porque eu não vou conseguir falar. Mas eu creio, eu tinha convicção no meu coração, que não, o Senhor tem algo para falar para a igreja, Ele quer me usar como canal dEle, não porque sou eu, mas porque assim escolheu o Senhor, para que hoje possa entregar a palavra dEle. E se durante essa palavra, eu vou ser breve, mas que durante essa palavra, se algo tocar o seu coração, se você estiver entendendo aquilo que eu estou falando, você pode me ajudar, você pode glorificar a Deus, falar amém, falar glória a Deus, falar que está entendendo, porque o Senhor quer falar no seu coração. Por isso abra o seu coração. Bom, como cristão, nós não podemos conhecer uma profunda compreensão de nós mesmos sem nós entendermos a Deus. Sabe, nessa palavra então ela está falando muito de amor, mas como e fala que Deus é amor, nós só podemos entender o amor então conhecendo a Deus, conhecendo quem é verdadeiramente o amor. E olhando então para Deus, nós podemos, como um espelho, então nos enxergar. Olhando para o alto, nós podemos enxergar os aspectos que Ele enxerga em nós. Podemos ver como Ele nos vê. Pois isso, quem Ele diz que você é quem você realmente é. Há uma importância hoje muito grande no sentido do autoconhecimento. É se falado bastante sobre que nós devemos nos conhecer, que nós precisamos olhar para dentro de nós, que nós precisamos de fato conhecer as nossas habilidades, as nossas fraquezas, dificuldades, fortalezas. Mas eu tenho que te dizer, as respostas, elas não estão simplesmente em você. As respostas para aquilo de quem você é, você não foi autoformado. Você não foi através de você mesmo, você conseguiu se formar, você conseguiu se gerar ou autocriado. A revelação de quem nós somos está em Deus. E se eu pedir para você pensar por um momento, pense por um momento, quem é você? É uma pergunta tão difícil, muitas vezes. De repente, às vezes a gente chega numa entrevista de emprego, chega numa conversa, está conversando com alguém, você tem que se apresentar. Apresentações muitas vezes são muito difíceis. Mas, se nós levarmos em conta a nossa identidade, nós não vamos conseguir fugir de algo que foi criado a partir do nosso ambiente, a partir do nosso relacionamento e a partir da nossa vivência. Você, quando era um bebê, você precisou que alguém cuidasse de você. Você precisou que alguém te auxiliasse em toda a jornada. Ou seja, as características das pessoas que te criaram, que te rodearam e te rodeiam até hoje, impacta totalmente a sua vida. Prova disso qual a língua que você fala? Você fala o português. Por quê? Porque alguém te ensinou o português. Então, quando nós falamos de dentro de nós, está muito a ver também ao ambiente onde nós estamos inseridos. E é muito legal que se a gente observar a Bíblia, é muito comum a gente começar a ler no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, falar aquela enorme descendência. Sabe quando você pega ali para ler o comecinho ali da Bíblia, aí você vê uns 20 versículos ali, só falando de filho de tal, com nome de tal, aí você fica, meu Deus do céu, por que tá tanto detalhe de nome de não sei quem, de não sei quem lá? Por quê? Porque
nossos antepassados, as pessoas que vieram antes da gente, a nossa família, ajuda a nos formar a nossa identidade. E assim também foi até quando Jesus foi apresentado. Afinal, era muito importante Jesus ser da linhagem de Davi. E se nós traçarmos então toda a árvore dele, nós vemos a linhagem até Davi. Assim como foi proclamado, assim como foi profetizado na palavra. E nós somos chamados então, aliás, quando nós falamos ainda em relações, algo que deve nos chamar a atenção é que, além de nós sermos gerados por eu sou filho do Zé Hilton, filho da Rosângela, frequenta a comunidade de presença plena, tudo isso engloba quem eu sou. Mas quando nós pensamos no aspecto de Deus, quem é Deus? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistindo em apenas um. Pega isso daqui, ó, coexistindo em comunidade. Comunidade. E nós somos chamados para vivermos em comunidade, coexistir assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistir em comunidade. Quando Cristo fala, eu clamo para que vocês sejam um, como o Pai e o Filho, é justamente sermos comum, sermos um, nos importarmos, amarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. A palavra comunidade, se nós formos pegar ela e destrinchar ela pode ser uma palavra muito boa para a gente definir o que é uma igreja. Ela pode ser uma palavra muito boa, porque comunidade nada mais é do que um agrupamento de pessoas unidas por um interesse. Forma uma comunidade. Porém, se nós ficarmos somente neste aspecto, a igreja vai ser uma comunidade como qualquer outra comunidade. Quantas comunidades existem hoje? Eu sei que você talvez venha na sua mente algumas, mas temos comunidades de diversos tipos de coisas diferentes. Que pessoas que se unem por um interesse. Pessoas que são motociclistas e se unem em uma comunidade. Pessoas que jogam futebol e tem a sua comunidade do futebol, pessoas que jogam videogame e tem a sua comunidade do videogame, pessoas que frequentam tal estabelecimento até como um bar e são uma comunidade, pessoas que têm algo em comum, que convivem ali junto. E a força do ser humano que nos faz ser mais fortes do que os animais perigosos, está em saber viver em comunidade. Nós não somos mais fortes simplesmente do que um leão, do que um urso, mas a vida em comunidade consegue nos ter a inteligência, o preparo para poder sermos mais fortes. Logo, a vida em comunidade é importante para a sua sobrevivência. Eu acho que você não entendeu. A vida em comunidade, Deus te chamou para pertencer. Deus não te chama para você andar sozinho. Deus não te chama para uma carreira solo, onde você vai sozinho na tua força. Não. Deus te chama para uma vida em comunidade. Abraão foi chamado para sair de uma comunidade e fundou uma nova comunidade. Muitas vezes Deus nos chama assim, para sairmos do ambiente que estamos, da comunidade que estamos, mas Ele não vai te levar para um lugar onde você não vai viver em comunidade. Este não é o desejo de Deus. Deus te criou para ser pertencente, para fazer parte de uma comunidade. Devemos ser então uma comunidade de Deus. E então, se Deus, Ele é amor, esse, então, é o aspecto que deve diferenciar a nossa comunidade de todas as outras comunidades. Está entendendo? Esse precisa ser o aspecto que nos diferencia. Porque nós somos a comunidade de Deus. Não estou falando simplesmente de comunidade presença plena, estou falando de todas as comunidades cristãs.
somos a comunidade de Deus. Logo, nós temos que ser marcados pela comunidade que ama, a comunidade que é amor, que tem o amor, porque tem Cristo dentro dos corações. E eu separei aqui então 3 pontos. 3 pontos que eu quero falar com vocês a respeito de comunidade. Preste muita atenção. Primeiro ponto: o amor se faz vulnerável. Abre sua Bíblia em 1 João 3,16. Nós já lemos, mas vamos voltar ali e reforçar um pouquinho. Primeira João 3,16, está projetado ali, glória a Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por quem? Por quem? Como pode ter um ambiente, como nós podemos viver um ambiente em amor, gente, se nós estivermos sempre com a nossa guarda levantada? Deus fala para amar uns aos outros. Deus não fala simplesmente ame aquele que te ama, ame aquele que é legal com você. Não, sem distinção, amemos uns aos outros. Como então vamos poder viver em comunidade se nós estivermos todo o tempo com a guarda levantada, com receio de que alguém vai me magoar, com receio de que alguém vai me usar, com receio de que vão me maltratar? Aleluia, Jesus. Como nós podemos viver em comunidade dessa maneira? Como pode ter amor em um ambiente em que nós não podemos ser vulneráveis? Deus te chama para ser vulnerável, mas muitas vezes a gente pensa que ser vulnerável é ser fraco. Ser vulnerável é ser bobo. Ser vulnerável é sinônimo de fraqueza. Eu não posso demonstrar que eu estou passando por um momento difícil. Eu não posso pedir ajuda do meu irmão. Eu não posso me dar ao luxo de ajudar algumas pessoas, porque pode ser que uma hora essa pessoa vai me puxar o tapete. Eu tenho que ser firme, rocha. Sabe aquele aspecto, principalmente antigamente, daquele crente bravo assim? Não, aqui não. Aqui é sem gracinha. Mas Deus nos chama para nós amarmos e sermos vulneráveis, sim, por mais difícil que possa ser. Mas sabe como é ser alguém vulnerável? Muitas vezes nós não sabemos como é ser vulnerável. E preste muita atenção nisso. Sabe quem é vulnerável? Alguém vulnerável? Aleluia, Jesus. Alguém vulnerável é alguém que se permite ser atravessado prego em suas mãos. Alguém que permite pendurarem em uma cruz até a morte. Alguém que permite ser chicoteado pelo amor às outras pessoas, mesmo sabendo que tinha todo o poder de impedir tudo isso. Isso é ser alguém vulnerável. Mas por amor a você, ele se fez vulnerável. Por amor a você, ele escolheu passar por tudo isso, para te mostrar o maior exemplo de amor. O amor, ele deve ser vulnerável. Ele abaixou a guarda para manifestar então o verdadeiro amor. E quantas pessoas nós vemos que têm estado tão
tão pronto para impedir que as pessoas te firam. E que exemplo de Jesus então estamos seguindo? Que Jesus, sendo Deus, permitiu que por amor Ele sofra as feridas que eram nossas. E porque muitas vezes alguém não te cumprimentou, que muitas vezes por alguém que de repente não te mandou uma mensagem, não se importou com você da maneira que você queria, o seu amor se esfriou com a pessoa, e você começa a se tornar com uma casca, não deixando as pessoas chegarem até você, pelo medo do que você vai receber. Agora então imagine Cristo, gente, imagine Jesus sendo Deus, sofrendo, sendo humilhado. Eu não sei se vocês sabem, mas a crucificação, ela é bem próxima ao que se mostra em alguns filmes, mas muito pior. A crucificação, a pessoa ela não tinha um pano que cobria ela, não, ela era totalmente nu, para ser humilhado de fato, para a pessoa ser como a pior pessoa do mundo, o pior castigo que poderia ter, era a crucificação. Mas Ele foi até o fim por você. Ele foi até o fim por você. E Jesus, sendo a maior prova de vulnerabilidade, de demonstrar o amor através da vulnerabilidade, Ele escolheu andar com pessoas como Judas Iscariotes. A pessoa que iria trair Ele logo em seguida, a pessoa que com um beijo iria o entregar. Ele escolheu andar com essa pessoa. Ele o chamou como discípulo, mesmo sabendo tudo que iria acontecer. Ele escolheu. E Jesus permite então você se achegar a Ele, mesmo que nós durante a nossa caminhada continuamos crucificando a Cristo e falando solte Barrabás. Onde está o amor? A palavra fala, se nós maltratamos um dos pequeninos, é estar maltratando a Deus. A partir do momento em que eu não amo você, eu estou demonstrando ódio por Deus. Isso é muito forte, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo o peso dessa palavra, mas nós precisamos começar a agir em amor. Aleluia, Jesus. Devemos então dar as nossas vidas para os nossos irmãos. E será que então você vê o seu irmão como alguém que concorre com você, ou alguém que une propósito contigo? Muitas vezes nós deixamos de amar a pessoa ao nosso lado, porque nós vemos às vezes características que nós queríamos ter, um destaque, uma posição que a pessoa está chegando, e por isso nós começamos a nos afastar, começamos a parar de demonstrar o amor pela concorrência. Mas nós fomos chamados para amar uns aos outros. E aí a palavra ainda fala, ainda vai mais além. A palavra ela é muito clara quando ela diz, de fato, para que nós possamos ser de fato vulneráveis. Ela fala, confessai os pecados uns aos outros. Eu não sei se você já teve essa experiência de confessar o seu pecado para alguém, mas é algo muito difícil. É algo que vai trazer o seu ego lá no chão, que vai te colocar lá embaixo, vai te deixar totalmente vulnerável. Que aí você pode saber, nossa, imagina se essa pessoa sai contando para essa. Mas isso é saber ser vulnerável. Deus te chama para você ser vulnerável. Pare de criar barreiras entre os seus irmãos.
entre as pessoas que você deve amar. Segundo ponto, o amor não age na reciprocidade. Abre para mim, Manu, 1 João 4,10. Vamos reler novamente. Reler novamente é bom. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Nós amamos, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós tomamos a melhor escolha, não, Ele nos encontrou através do amor dEle. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Nossos esforços, somente com os nossos esforços nós não conseguiríamos alcançar a Deus, mas nós alcançamos porque Ele nos amou. E isso tem um nome: graça, favor imerecido. Então, se o amor é graça e a graça é o amor, é algo então que a gente não merece. E se nós não merecemos, o nosso critério, preste bem atenção, o nosso critério para que alguém seja alvo do nosso amor precisa ser totalmente diferente do critério do amor do mundo. Se Deus, se você sendo a pessoa mais miserável e pecadora, como eu sou e como você é, Ele te amou, porque o seu critério para amar, porque o meu critério para amar é baseado no que a pessoa tem a me oferecer. Oh Senhor, oh Deus, o reino de Deus, ele é um reino ao avesso. Nós já falamos isso ficamos um mês inteiro falando sobre o reino ao avesso. E esse reino ao avesso é aquela pessoa que você diz não ser merecedora de amor, é aquela pessoa que o Senhor te convida a amar. Isso é o reino ao avesso, que vai totalmente na contramão de todas as outras comunidades. Daquela pessoa que te feriu, daquela pessoa que te magoou, que você deve amar ainda assim essa pessoa. Amar os que não merecem amor, assim como nós fomos amados sem ser merecedores. Isso é a graça. Isso é a graça. Eu não mereço. Quanto mais próximo a Jesus eu me achego, mais eu posso ver o quão não merecedor eu sou deste amor. Quanto mais próximo eu chego a Deus, mais eu vejo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu não sou nada. Infelizmente o real é verdade. Quanto mais longe de Deus, mais julgadores de quem merece e quem não merece nós nos tornamos. Oh, igreja, atente-se no que o Espírito Santo está dizendo. Ele está querendo tratar corações nessa noite. Ele está querendo demonstrar o amor dele, de mostrar para você que chegou a hora de mudar. Chegou a hora de orar pelos que te perseguem. Chegou a hora de praticarmos o verdadeiro amor. Terceiro ponto: o amor e o ódio em uma comunidade. O amor, ele é muito mais que um sentimento, porque o amor, ele é fruto de uma escolha, uma decisão, podendo ser independentemente daquilo que estejamos sentindo.
Quem aqui já fez o curso de casais? Cadê os casados? Levanta a mão assim para eu ver vocês. Bastante gente. Mas já dá outra turma, viu? já dá uma nova turma. E vocês casais, vocês sabem muito bem que então o amor, ele é uma escolha. Independente do que você está sentindo, você deve escolher continuar a amar. O sentimento, ele não vai garantir, ele não vai segurar. Já o amor é o que te faz permanecer. É o que te faz escolher, mesmo a situação estando totalmente desapropriada. Mesmo sendo totalmente contrário, você continua amando. Você continua demonstrando o amor. João 3,16, essa nem precisa abrir, eu acho que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, se a gente entende de fato o que esse versículo está dizendo, se nós conseguimos entender suficientemente o que diz em João 3,16, deveria ser algo suficientemente para nós nos enchermos de lágrimas, gente. A gente pensar num Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim, para morrer por você, ababaço. Foi um amor, gente, planejado. Um amor que ele não esperou saber o que nós faríamos para ele, então planejar. Não, foi um amor que amou o mundo todo. Foi um amor que escolheu nos amar. Não foi porque nós éramos bons, nós éramos legais, nós éramos bonzinhos que Ele nos amou, não. Porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo, independente de você, independente de mim, independente de quantos pecados eu cometo, independente de quantos pecados você comete, Ele te amou e entregou o seu Filho por você. Romanos 5,8, você pode abrir, mano, Romanos 5,8. Aleluia, Jesus. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Não sei se você está entendendo o peso disso, gente. Não saia daqui sem entender esse amor tão grande que deve nos constranger. Em João 3,36 vai falar que os rebeldes contra Jesus não herdarão a vida, mas sobre eles permanecem a ira de Deus. A ira de Deus. E a ira de Deus, ela acompanha a trajetória dos rebeldes. Ela estava sobre nós quando nós ainda vivíamos de forma como rebeldes. E quando Deus decidiu nos amar, não foi então por conta de um sentimento, pois nós éramos rebeldes, mas foi por conta de uma decisão. Ele manifestou o amor dele por você, apesar da ira dele contra o pecado. Deus, ele é um Deus santo, santo, santo. E nele não há pecado. E ele se ira contra o pecado, sim. Mas independente do seu pecado, ele te ama. Ele estende a mão para te tirar do fundo do poço. Todos os dias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te deu uma nova oportunidade.
O nosso Deus, Ele se manifesta em amor de tal forma que apesar da ira dEle, Ele é capaz de nos presentear com aquilo que nós não merecemos. Com aquilo que nós não merecemos. Ele age conforme as decisões e não sentimentos. E se tem algo então que você deve entender para sair daqui hoje entendendo comece a agir através das suas decisões. Decida amar ao seu próximo, pois assim você está amando a Deus. Toda lei, ela se resume no amor. Sentimentos, eles são reações involuntárias do nosso ser. Mas nós somos responsabilizados pelo amor. Deus, Ele não está te responsabilizando pelo seu sentimento de às vezes tristeza, sentimento de alegria, mas Ele te responsabiliza pelo amor. A gente pode não ter sentimentos afetuosos para dar para alguém, de repente, que nos feriu. Mas nós temos total capacidade de, mesmo a pessoa que nos feriu, nós estendermos a mão, nós darmos um prato de comida para essa pessoa que necessita, nós ajudarmos essa pessoa a sair do local, do poço que ela está, independente do sentimento. Mas você tem a escolha então o amor, escolha o amor. E o ódio, ele é o contrário do amor. E quando nós falamos do ódio, é algo muito preto no branco. Ou é amor, ou é ódio. Então, a partir do momento em que você não está demonstrando o amor para a pessoa, você está deixando de amar. É pesado. Logo você não está demonstrando amor, está demonstrando ódio. É bem preto no branco, não tem o cinza. Não tenho simplesmente não amo. Porque se nós não amamos a um dos pequeninos, nós não estamos amando a Deus. Que nós possamos resgatar a essência do amor. Queria chamar o Natan para vir aqui à frente. Até também. Fique de pé. Oh Jesus, feche seus olhos nesse momento. Comece a refletir um pouco sobre como tem sido o seu amor a todas as pessoas que te cercam. Todas as pessoas. E enquanto você pensa, eu quero te falar. Deus nos chama para uma vida em comunidade. Deus te dá ferramentas para que você possa edificar a vida das pessoas. Para que você possa crescer junto com essa pessoa. E o que você tem feito então com isso que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o amor que Ele demonstrou lá na cruz por você? Será que é esse amor que você tem demonstrado à pessoa próxima? Será que é esse amor? Em 1 Coríntios 12, igreja fala dos dons. E hoje eu estive falando dos dons com os jovens. E ele fala de todos os dons. Mas os dons, eles não são para nos beneficiar. Os dons são para beneficiar a comunidade. Você utiliza os seus dons para beneficiar a comunidade. E aleluia, Jesus. Santo, exaltado seja o seu nome. Em 1 Coríntios, quando ele está terminando de falar sobre todos os dons, aleluia, Jesus, sobre todos os dons que Ele coloca em você para você edificar a comunidade, Ele termina falando assim: contudo, buscai com zelo os melhores dons.
E depois ele continua: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Oh Jesus, amar a Deus é amar as vidas, amar a Deus é amar ao próximo, amar a Deus é amar quem te persegue, é amar quem te alegra, é amar quem te machucou. Você foi chamado para viver e propagar esse amor. Jesus não está fisicamente aqui na terra. Olha aqui para mim, Jesus não está mais fisicamente aqui na terra, mas Ele te convida para você ser as mãos, os pés e a voz do Senhor. Aleluia. Por isso cabe a você demonstrar esse amor, cabe a você demonstrar esse amor que morreu numa cruz, e ser as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. Por isso demonstre esse amor, se derrame para esse amor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Coloque, Senhor, o amor em nosso coração. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aleluia, Jesus. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Será que você pode se entregar ao Senhor e pedir: Senhor, amar e amar como você me ama? É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. Que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque as marcas em mim. Cante bem alto. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aleluia, Jesus. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. É isso que nós queremos, Jesus. Com seus olhos de graça, é isso que nós queremos, Pai. E ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, ser
suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim.